grandes verdades sobre o perdão que poderão mudar a sua vida radicalmente. Verdades sobre o perdão que você pode nunca ter ouvido falar. No livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25, diz assim: E sempre que estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Esse tema, meu irmão, minha irmã, eu sempre abordo em minhas lives e vídeos, porque é algo primordial para uma verdadeira mudança de vida. E hoje eu vou abordar algumas verdades sobre o perdão que talvez você ainda não tenha ouvido. Fique atento a esta mensagem. Por causa da falta de perdão, desentendimentos, brigas, separações e mágoas acontecem todos os dias. O perdão só existe porque nós podemos cometer erros e sem ele seria impossível mantermos relacionamentos saudáveis com as pessoas. No entanto, apesar de ser tão importante perdoar, não é nada fácil, principalmente para quem não sabe o que a palavra de Deus diz. Por isso eu vou te mostrar algumas verdades bíblicas sobre o perdão. Em um primeiro momento, elas podem nos confrontar, mas depois vão nos direcionar para fazer a coisa certa. A primeira verdade: perdão não é uma opção. É comum escolhermos o que vamos perdoar, baseados naquilo que acreditamos ser perdoável, entre aspas, ou não. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, que quando alguém comete o mesmo erro mais de uma vez, não merece ser perdoada. Então elas criam uma espécie de escala de perdão. Mas a Bíblia nos mostra que perdoar não é uma opção, mas é uma ordem de Deus. Veja o que Jesus disse em Lucas, capítulo 17, versículos 3 e 4. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. A segunda verdade sobre o perdão é que o perdão não é um sentimento. Gente, sentir vontade de perdoar é muito bom, mas a verdade é que quase nunca isso acontece. Se analisarmos os nossos sentimentos, encontraremos raiva, mágoa e desejo de vingança em nosso coração. Por isso a Bíblia nos mostra que o perdão não deve ser fruto da emoção, e sim da razão. É claro que o sentimento pode estar envolvido no ato de perdoar, mas se não estiver, a razão tem que prevalecer. Quando Pedro perguntou a Jesus sobre o quanto devemos perdoar, ele deu uma resposta impactante. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Só conseguiremos cumprir esse mandamento se tivermos uma vontade racional de perdoar e de agradar a Deus. Se formos levados pela emoção, não conseguiremos perdoar nem uma vez, quanto menos 70 vezes 7. A terceira verdade sobre o perdão: o perdão fingido não é perdão. Muitas pessoas fingem que perdoaram só para se consertarem com a outra pessoa. Muitas vezes eu pensei ter perdoado algumas pessoas, mas depois de um tempo, Deus me mostrou que eu ainda não tinha perdoado, porque não era algo verdadeiro vindo do meu coração. Para um perdão autêntico, você precisa liberá-lo com sinceridade. Então, meu irmão, minha irmã, fique atento. Se você está sempre criticando e apontando o erro dos outros, este é um sinal de que você ainda não perdoou esta pessoa. A quarta verdade sobre o perdão: perdoar não é esquecer. Conheço muitas pessoas que, por se lembrarem do que aconteceu, acham que não houve perdão.
Mas se nos basearmos nisso, nunca conseguiremos perdoar alguém. Quando somos agredidos ou ofendidos, de alguma forma, o nosso cérebro guarda aquelas informações tão intensamente que dificilmente nos esqueceremos um dia. Então, quando você perdoa, não significa que você esqueceu o que o outro fez com você, mas sim de que você não leva mais isso em conta. Quem perdoa se lembra até mesmo de detalhes, mas também se lembra que já perdoou e isso traz paz ao seu coração. Veja o que Deus disse ao povo de Israel em Jeremias capítulo 31, versículo 34. Eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa passagem diz que Deus não se lembrará mais dos pecados daquele povo. Mas eu te pergunto, será que Deus Todo-Poderoso pode se esquecer de alguma coisa? É claro que não. Ele sabe de tudo. Com isso, o texto mostra que Deus não os culpa mais pelos pecados confessados, pois ele já os perdoou. Ou seja, ele não leva mais em conta o que fizeram de errado. A quinta verdade sobre o perdão: Deus não aprova a falta de perdão. Mesmo diante de tudo isso que falamos até agora, há muitas pessoas que ainda não estão dispostas a perdoar. O problema é que isso gera uma escravidão, e isso pode comprometer suas vidas de uma forma muito grave e por vezes irreversível. Olha o que Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Pode parecer terrível, mas Deus não perdoa aqueles que não querem perdoar. Pois ele demonstrou o maior ato de perdão ao enviar seu Filho para sofrer e morrer na cruz por nós, mesmo nós sendo tão pecadores. Por isso, a falta de perdão pode trazer muitas coisas ruins para a sua vida. Ela nos leva para longe da presença do Senhor e abre brechas para que o inimigo atue em nossas vidas. Em Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15 está escrito assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. É muito triste ver que há muitas pessoas amarguradas, até mesmo dentro das igrejas. Essa é uma das razões por que tantos sofrem com doenças físicas e emocionais. Quando o perdão não é liberado, ele se torna uma raiz de amargura que vai aumentando com o passar do tempo, até que destrói a vida da pessoa, afasta ela da graça de Deus e ainda prejudica a vida das pessoas à sua volta. A sexta verdade sobre o perdão: você não é obrigado a conviver com quem já perdoou. Você, meu irmão, minha irmã, pode amar e perdoar e mesmo assim não querer conviver com essa pessoa. Afinal, como manter uma amizade com alguém que te roubou, que te traiu, te agrediu ou coisa do tipo? É quase impossível. E na maioria das vezes, manter-se afastado é a melhor coisa a se fazer. Se essa pessoa não mudou essas atitudes erradas, você não precisa querer ficar ao lado dela. Mas isso não significa que você não a ame de verdade. O que não pode acontecer é ter ódio ou mágoa de alguém, pois Jesus disse que se o seu inimigo te pedir algo, você deve fazer. Se ele precisar de sua ajuda, ajude. Olha o que ele disse em Mateus capítulo 5, versículos de 39 a 42. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja
pedir-lhe algo emprestado. Afinal de contas, se você ama e já perdoou, não há mais ressentimentos em seu coração. Este é o verdadeiro amor que Deus espera de nós. Que amemos as pessoas e não as suas atitudes, assim como Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. A sétima verdade sobre o perdão. Para perdoar, você não tem que esperar o outro pedir perdão. Muitas pessoas não perdoam porque ficam esperando o outro vir pedir perdão. Mas isso é errado, porque alguns nunca vão se desculpar pelas ofensas que causaram, sem falar daquelas que nem sabem que nos ofenderam. Lembre-se do exemplo de Jesus na cruz. Antes dele morrer, ele olhou para o céu e pediu para que Deus perdoasse aquelas pessoas que estavam tirando a sua vida. Aqueles homens que condenaram a Cristo e o feriram não estavam nem um pouco arrependidos. E mesmo assim, Jesus não guardou mágoa e ainda orou para que eles recebessem o perdão. Então, saiba que você pode perdoar o outro, mesmo quando não souber se ele está arrependido ou não. Isso não depende dele, depende apenas de você. Concluindo, meu irmão, minha irmã, essa mensagem. Diante dessas verdades sobre o perdão, não resta dúvidas de que perdoar é necessário. É o melhor caminho a seguir, por mais que seja difícil e que fira o nosso orgulho. Muitas vezes não perdoamos porque achamos que somos melhores que os outros, mas devemos nos lembrar que nós também temos defeitos e pecamos, e mesmo assim Deus sempre nos dá uma nova chance. Eu sei que é mais fácil falar do que praticar, mas com a ajuda de Deus, você vai conseguir. A Bíblia diz que o nosso único inimigo é Satanás e não as pessoas. Olha o que Paulo diz em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, fique atento. O diabo usará as pessoas para tentar te atingir, pois ele quer destruir não somente a outra pessoa, mas a você também. É por isso que, se você escolher perdoar e orar por quem te feriu, você estará quebrando as armadilhas que o inimigo estava planejando. Lembre-se sempre, o amor sempre é a sua melhor arma. Ore comigo assim. Pai amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Perdão, Senhor, perdão. Muitas pessoas aprisionadas, totalmente cativas por não liberar perdão, ou por não pedirem perdão. Que através desta mensagem e oração, haja um despertar nesses corações, Pai. Que eles entendam que suas vidas ficarão paralisadas caso não tomem essa decisão de perdoar. Que elas entendam que perdoar é necessário. Ajude-os, Senhor, nesta caminhada. Ajude-os. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.